Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa roda de conversa sobre a residência de psiquiatria. Hoje convidamos a doutora Catarina de Moraes, que é médica pela UFPE, psiquiatra também pelo Hospital das Clínicas da UFPE e com aperfeiçoamento em sexualidade humana pelo IPQ HC da USP. Doutor Daniel Lafayette, que é médico residente do segundo ano do Programa de Residência Médica da UFPE, e doutora Júlia Perucci, que é médica residente do Programa do primeiro ano do Hospital Psiquiátrico de Jururuba. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Para dar início à nossa roda de conversa, fazer a pergunta clássica de que é como vocês descobriram a psiquiatria, como entraram nessa especialidade. Fizeram liga acadêmica na época da faculdade. E vocês querem organizar uma ordem para a gente conseguir? Foi mais fácil? Normalmente... Pode começar. Eu vou começar, comecei, né? Já estou falando. Não, então. Entrei em medicina com outras ideias, com outros objetivos, né? Pensava muito em oncologia, pediatria, mas em um dado momento comecei, antes de ver as aulas de psiquiatria, por uma questão de facilidade de acesso mesmo. Teve um congresso brasileiro de psiquiatria que foi em Natal, quando eu era, se eu não me engano, do quarto ou do quinto período de medicina, e então era aqui do lado, muita gente do meu convívio ia para o congresso, eu fui, acabei me encantando, quase não fui para a praia, fui basicamente para o congresso mesmo, no fim das contas, e me encantei de verdade com aquilo ali. Eu já tinha vontade de fazer parte da liga, mas depois desse contato no congresso, né, com as mesas, com os professores, enfim, né, inclusive muitos professores de Pernambuco também no Congresso Brasileiro daquele ano, acabei entrando para a Liga de Psiquiatria, tendo um contato maior com a prática, né, e fui realmente me decidindo por esse lado. Mas eu gostei de muita coisa, eu acho que isso é uma coisa que tem mudado um pouco no estereótipo, né, do residente de psiquiatria, né, porque tem muita aquela ideia, a pessoa que não gostou de nada quer desistir de medicina, né, e pelo menos eu e boa parte dos meus colegas, eu não me identifico com isso em absoluto. Eu gostei muito da faculdade como um todo, eu gostei de muitas coisas no internato, né, pensei até em cirurgia, eu pensei em fazer, mas acabei optando por psiquiatria por achar que tinha realmente mais a ver com como eu via o paciente, com o que eu queria trabalhar, né, enfim. Mas eu acho que foi um encontro mesmo, né? Não foi muito a minha ideia inicial ao entrar na faculdade, mas foi uma coisa que eu fui me apaixonando. E eu, até agora, não me arrependi. Doutor Daniel? Então, a psiquiatria literalmente foi uma grande surpresa para mim, porque antes eu gostava muito de neurologia, gostava muito da clínica médica, gostava assim, de exercer, fazia parte de ligas de neurologia, fui monitor também de neuroanatomia, de neurociências, e a partir daí foi quando eu fui morar na Espanha que eu passei um tempo estudando neurociências, conheci a psiquiatria, mas ainda não tinha batido o martelo. No internato foi quando eu comecei a perceber que eu tinha uma visão um pouco mais diferenciada do paciente, sabe? Em uma consulta de clínica, ou então uma consulta de neurologia, via o paciente chorando muito, o paciente muito ansioso, e esses pequenos detalhes me chamavam a atenção, que poucas pessoas percebiam, se preocupavam. E aí comecei a ver que eu tinha um perfil um pouco diferente, fui começando aí sim a pesquisar um pouco sobre psiquiatria, o mercado de psiquiatria, toda a matéria, todo o assunto de psiquiatria. Foi quando decidi fazer, ainda estava incerto, mas eu acho que logo na segunda semana a psiquiatria tomou conta assim, de mim, fiquei completamente apaixonado. E aí tenho certeza que foi uma das melhores escolhas da minha vida, e com muita sorte, digamos assim. Doutora Júlia? Então, eu também entrei na faculdade, para mim não era nada esperado, assim, eu achei que eu ia passar na cadeira de psiquiatria e ia ser mais uma cadeira que eu não ia gostar. Mas quando eu passei, eu vi um lado que eu não imaginava como ia ser, e me surpreendeu muito de um lado positivo, né? De um jeito positivo.
Mas, assim, que eu passei na cadeira não foi a coisa que eu decidi, quero pra minha vida. Mas sempre foi uma coisa que eu guardei com carinho, assim. E quando foi chegando mais pro final da faculdade, apesar de eu também me interessar por outras áreas, eu comecei a pesar, assim, dentre as coisas que eu mais gostava, como eu queria trabalhar, com quem eu queria trabalhar, o paciente que eu queria atender, a vida que eu queria ter. E foi basicamente por isso que eu decidi fazer psiquiatria, assim. E também entrei na residência, assim, com um olhar aberto, assim, vou ver se eu gosto, se é isso mesmo que eu quero, se eu não quiser, eu vou sair, enfim, decidir outras coisas para minha vida e até hoje não me arrependo. Acho uma especialidade maravilhosa. Continuando, vocês poderiam falar um pouco como é a residência de psiquiatria, como é o processo para entrar na residência, o R1, o R2, a diferença entre cada ano? Ok. Isso varia muito de serviço para serviço, né, e de estado para estado. Depende muito, eu acho muito importante quem está pensando em fazer residência, né, a pessoa se informar com residentes de mais de um local, inclusive se a pessoa tem a pretensão até de fazer residência em outro estado, né, é bom a gente procurar saber, se informar, entrar em contato para saber como é o processo seletivo de cada estado. Uma coisa que é interessante, assim, para quem consegue pensar mais precocemente no que quer, né, e se antecipar nisso, olhar, por exemplo, os editais, para pensar num currículo que você possa ir construindo, que vai te ajudar nesse processo seletivo mais para frente, né? Porque psiquiatria vem sendo agora uma especialidade concorrida, não é mesmo? Enfim, ainda tem, a gente sabe que, não, enfim, não é impossível de forma alguma, né? Mas se a gente pudesse programar, eu acho interessante. Eu só fiz residência aqui em Pernambuco, né? Até por questões pessoais eu pretendo me manter aqui. Então, a gente faz uma prova única e coloca ordens de prioridade em relação às residências que a gente quer, né? Então, aqui são, se eu tiver errada, se eu tiver desatualizada, Daniel vai me falar, mas são 4 residências em Pernambuco, 5 residências em Pernambuco, Sim. né? Exato, porque tem a de Caruaru agora. Exato. Isso. E a gente vai, enfim, fazer a mesma prova, né, e vai concorrer a essas vagas. Os anos, eu não sei se funciona só de modo geral, e aí, né, Daniel e Júlia, que estão na residência, estão vendo isso mudar, vão me atualizar se eu estiver errada. Mas, em geral, no primeiro ano a gente vê muito enfermaria, né, paciente grave, aquele manejo, aquele choque inicial, né, o R2, pelo menos aqui a gente vê, na minha época a gente estava vendo muito interconsulta, né, alguns ambulatórios específicos, dependência química, e no R3 os ambulatórios mais especializados, né. Pelo que eu observei, no geral, dos lugares que eu rodei opcional, funcionava um pouco parecido. Mas eu imagino que deve variar muito enfim, né, entre os estados, então não sei se todo mundo tem essa impressão também. Nós Aqui temos uma no. diferença. Pode falar. Não, pode falar. Okay. Então, aqui na minha. Não, No vai meu falando. hospital. Tá. Vou. Aqui no meu hospital é primeiro ano também, enfermaria e emergência, né? E tem também estágio na neuro, que é obrigatório do primeiro ano, né? E aí no segundo ano aqui a gente passa no CAPES, que e também os ambulatórios. Aí, enfim, na rede da cidade, e esse seria o segundo ano. E o terceiro ano aqui seria os ambulatórios de especialidades, mais o serviço de álcool e drogas do hospital, que fica para o R3 aqui. Mas eu também pesquisei no Sul também, que eu sou do Sul, fiz algumas provas para lá, e lá também funciona mais ou menos igual. Primeiro ano enfermaria, emergência, e a partir do segundo vem as especialidades, e no terceiro também. Aqui no R2, nosso rodízio de emergência é apenas do R2. Nós temos um mês assim, mais intensificado, sabe? Um mês assim, mais condensado de todo o rodízio que a gente passa. No único serviço de emergência pública em psiquiatria aqui do estado, que é lá no Ulisses Pernambucano. Nas outras residências, eles têm um turno pela semana, mais diluído durante os 2 anos de residência. Né? Que eu acho que também é muito válido.
ter esse acompanhamento durante esses 2 anos, o R1 e o R2. Né? No R3 apenas que rodamos o CAPS, mas o grande aprendizado do R2, eu acredito que seja o de drogas, que estamos agora em um CAPS AD, aqui em Recife, e também os seminários de interconsulta. A parte de interconsulta é extremamente interessante. Gosto muito de clínica médica, então eu estou no ambiente perfeito, aprendendo muito sobre clínica e a própria clínica psiquiátrica. Então, estou muito feliz agora desse ano. Existe alguma diferença entre fazer a residência em um serviço público ou um privado? Então, pois é, isso que é uma coisa que a gente estava até conversando antes de começar aqui, né? Que eu até conversei com alguns colegas residentes que eu sei que fizeram residência em alguns serviços que são mistura, né, público com privado, e pelo que eu tenho visto, né, é muito difícil a gente dizer, porque normalmente quem faz um não faz o outro, então fica muito difícil da gente mensurar e dizer realmente quais são as maiores diferenças, né? Mas uma coisa que uma colega minha pontuou foi em relação, porque a minha residência foi completamente no SUS, né? Mas uma colega minha pontuou a questão de acesso à medicação, que eu acho que é uma questão muito válida, né? Que a gente observa, inclusive, às vezes se é um paciente que a gente está atendendo no SUS, mas o paciente tem condições, se dispõe, se oferece e compra, a gente já chega com a medicação, a gente tem mais possibilidade de utilizar fármacos diferentes, né? Enquanto muitas vezes, quando a gente vai usar as medicações que a gente tem só na rede, a gente muitas vezes não consegue, né, dar conta de cada caso em particular, né? Então, às vezes requer uma ginástica mental ali para tentar organizar algumas coisas. Realmente eu não conheço ninguém que seja da residência. Então, eu não conheço ninguém que faça residência também privada, mas o nosso serviço também é vinculado a uma clínica privada aqui do Rio. E a gente acaba fazendo. Eu não fiz, né? Mas os meus R2, sim, fazem estágios optativos nessa clínica. E eu conversei com eles e o que eles me falam muito é essa questão da medicação também. Você tem o manejo de drogas diferentes que você às vezes não tem acesso no SUS, né? E também eles destacam bastante o perfil do paciente, que às vezes procura uma clínica particular, às vezes da demanda. O perfil mesmo no geral do paciente, assim, eles pontuam que pode ser muito diferente do SUS. No Hospital das Clínicas, nós temos um bom acesso a medicações caras, que na maioria dos serviços não estão facilmente disponíveis. Então, realmente, essa questão da medicação facilita muito, como simplesmente ter clozapina e olanzapina e quetiapina em serviço, eu acredito que é praticamente um luxo no SUS ter. Então, ter essa experiência privada, eu acredito que é muito válido. Essas medicações, né? Essas medicações em especial, até a pessoa consegue correr um pouco atrás para conseguir pela LME, né? Que de vez em quando a gente sabe que falta, né? Isso é uma coisa que, eu não sei, eu acho que as medicações de alto custo são parecidas no Brasil todo, né? As medicações via LME, né? Acaba que uma coisa que eu sinto muita falta, aí quando o paciente às vezes é um paciente grave, que a gente acaba entrando com LME para um antipsicótico, tudo mais, às vezes a gente tem um acesso muito mais fácil, né? Do que, por exemplo, antidepressivo. Né? Eu lembro que também varia, isso eu sei que varia de estado para estado, né? Porque aqui em Pernambuco a gente tem de primeira linha antidepressivo no SUS, basicamente fluoxetina e citalopram, sabe? Então a gente não tem dual. A gente, né, não tem dual, não tem sertralina, né? Via SUS. E eu acho que, pensando especificamente no antidepressivo, porque é o dia a dia, né? É o dia a dia, é o mínimo, né? Que a gente normalmente precisa. E essas opções eu sinto falta. Eu acho que deve fazer muita diferença. Mas isso não é necessariamente entre SUS e privado também, né? Porque eu lembro que eu rodei na Unicamp e o pessoal tinha no SUS a sertralina, por exemplo. Então, isso varia muito também de serviço para serviço, né? E até mesmo de cidade, né? A cidade que eu sou do Sul, fazia faculdade numa cidade, eu era de uma cidade próxima. A cidade que eu fazia faculdade, por exemplo, tinha sertralina. A cidade de onde eu sou, depois que eu fui trabalhar, não tinha, né? Então, às vezes no mesmo estado, cidades assim já muda muito.
Qual a diferença entre a residência em multiprofissional em saúde mental e a residência de psiquiatria? Então, Então, pode falar. a residência médica em psiquiatria, normalmente quem vai procurar, quem vai fazer, é quem terminou medicina, né? A residência multiprofissional, ela envolve outras especialidades não médicas, né? Se eu não me engano, no Hospital das Clínicas não tem residência multiprofissional em saúde mental, mas no serviço do Ulisses Pernambucano, que enfim, também uma referência, né? Eles têm o serviço multiprofissional. Eu lembro até que enfim, tinha experiência muito boa, uma troca muito boa com o pessoal da psicologia, da enfermagem, né, mas são pessoas diferentes, currículos diferentes. Né? O currículo de psiquiatria para residência médica é um currículo específico para o estudante e o médico recém-formado. Né? Não é isso? Exatamente. O É isso que a médico. Catarina falou. Vencedora. No meu serviço tem residência multi e principalmente psicólogas. A gente tem bastante essa troca com elas, principalmente na emergência. E depois no CAPS eu sei que elas ficam também, então provavelmente a gente vai ficar junto nesse período também. É interessante, porque no HC, né, no hospital que a gente tá, né, a gente tem residência multiprofissional em saúde da mulher, né? Tem em nefrologia, se eu não me engano, tem várias especialidades. E o pessoal da residência de saúde da mulher, a gente tem muita troca, conversa muito, né? Tem gente que até hoje, em especial psicólogas, né, e fisioterapeutas também, até hoje eu tenho contato. Mas especificamente em saúde mental a gente não tem, pelo menos não tinha até o último edital. Nas reuniões clínicas lá no hospital, o pessoal da residência multi participam. Né? Então, nas discussões, a gente acaba aprendendo e falando muito, né? Propriamente nutricionistas, sobre suplementação alimentar específica para alguns casos de desnutrição grave, para transtornos alimentares, a gente acaba pegando alguns pacientes, pessoal da psicologia que nos ensina técnicas até mesmo da anamnese, né? Porque é o contato do R1. Então, a convivência com o pessoal da residência multi é muito enriquecedora, porque todos estão aprendendo, mas estão aprendendo visões diferentes também, se especializando em diferentes formas, diferentes trabalhos e propriamente visões. Então, é uma experiência muito enriquecedora ter o pessoal da multi junto com a residência médica. Quais foram os maiores desafios da residência de psiquiatria para vocês, residentes até agora, e para a doutora Catarina, que já terminou? São muitos, né? Mas eu acho que para mim o mais difícil realmente é lidar com questões contratransferenciais, né? Eu acho que a gente entra, pelo menos eu entrei com uma expectativa muito grande de psicofármaco, interação medicamentosa, neuro, né? Enfim, uma coisa muito bem organicista, assim, querendo sair a rainha do psicofármaco. E eu me deparei com a situação de que, às vezes, não estou dizendo que isso é simples, não, isso requer muito estudo, mas sair com a sensação de que, às vezes, isso é a parte fácil, que o difícil é você estar ali, né, olhando para aquele paciente, se vendo naquele paciente, vendo pessoas que você conhece e vice-versa, né, essa parte da relação, né? Então, para mim, o maior desafio foi essa transformação gradual, né, de achar que isso eu sabia, né, porque eu sempre me dei muito bem com o paciente, sempre e perceber o quanto até hoje eu sinto, né, que eu preciso e que eu tenho que aprender cada vez mais, né, no que tange a relação e aquele encontro, aquele momento, né. Não que eu não goste, continuo amando, adoro estudar interação medicamentosa, psicofármaco, amo neuro, mas a impressão que eu tenho que o maior desafio realmente foi essa questão do encontro, né, de estar ali com o outro. Para mim, a maior dificuldade inicial foi eu entender como pessoa, né? Porque como pessoa, a gente consegue aí sim trabalhar questões contratransferenciais, né? O amadurecimento, com lidar com pessoas, né? Como conversar para saber não misturar questões tão pessoais assim na residência, o limite entre o ser humano, eu, o outro e o profissional, né? E isso que o Kaká falou, entender que aquela pessoa ali na frente, ela não é só receptor de serotonina, dopamina, noradrenalina ou fascículos do cérebro. É um conteúdo geral, um eu
que funciona completamente diferente de outra pessoa, que não necessariamente aquela medicação vai funcionar, e que às vezes tem aquela medicação para que serve nela, como é que ela compreende a funcionalidade da medicação, né? E tendo em questão isso, da minha saúde mental, da saúde mental do paciente, essa compreensão e essa troca, mas também questões ético-legais, porque é muito difícil a gente determinar uma pessoa, dizer um diagnóstico, falar que a pessoa tem tal tipo de personalidade, tal traço, etiquetar, mas ao mesmo tempo que a gente tenta classificar, a gente também tentar não tratar essa pessoa como um produto etiquetado. Então, esses limites é o que é mais dificultoso para mim como profissional em formação. Eu concordo com tudo que a Catarina e o Daniel falaram, acho que se aplica também a mim e com certeza eu ainda tenho muito a superar nesse sentido, assim, essa questão de rotular paciente também é uma grande dificuldade. Eu falo que para mim a psiquiatria foi tudo muito diferente, eu mudei de estado para fazer residência, eu vim para um lugar completamente diferente, eu me deparei com um SUS muito diferente do que eu tinha no Sul. E já esse baque inicial já é já foi uma grande coisa para mim, né? E também o fato de que na faculdade eu não tinha hospital psiquiátrico. E eu cheguei no hospital psiquiátrico, com o que eu me deparei, às vezes como as pessoas ficam, às vezes essa questão, o que ainda uma coisa que mexe muito comigo são essas algumas famílias que não são presentes, relações dos pacientes, assim. Para mim também são coisas que são desafios para mim, assim, né? Ou alguns pacientes que você sabe que saem, internam, que saem, não vão ter um suporte, voltam para o hospital. Para mim é um pouco difícil eu lidar com essa sensação de, às vezes, de querer poder ajudar mais, às vezes, do que você consegue, né? Que é o seu limite. Nossa, Júlia, me identifiquei muito agora quando você falou e eu fiquei pensando que acho que isso foi um dos aprendizados maiores, assim, logo no R1, que é isso, a gente se contemplar e se deparar com a própria insuficiência, né? E que é normal, né? A gente não tá para resolver a vida de ninguém, a gente não tem como dar conta de tudo, nem é justo com o paciente que a gente assuma esse papel na vida dele, sabe? Exatamente. Então, eu acho que isso é uma noção que a gente vai adquirindo em psiquiatria, que até algum colega de outra residência comentou comigo, e, nossa, vocês da psiquiatria têm pacientes muito complicados. Olha, todo mundo tem paciente complicado, mas a gente aprende a olhar para ele e a gente aprende a lidar com essa dor junto com ele, né? Então, acho que isso foi uma das coisas também que eu gostei de ter feito psiquiatria, porque essa coisa do paciente complicado, paciente psiquiátrico, esse paciente somos todos nós, estamos em todos os lugares, né? Não é um paciente que enfim, e a pandemia veio para mostrar isso deixar isso muito claro também, né? Então, eu vejo como é importante, muito do que a gente estuda na psiquiatria, que fica muito entre a gente, né? Como é importante para o curso médico, sabe? E é isso que você falou, eu me identifiquei muito, me lembrei muito, assim, do meu meio para o fim do R1, aquele choque daquela visão, né, que a gente tem muitas vezes na faculdade de medicina, de dar conta, de resolver, né, pendências, e aí você de repente se depara com sua própria insuficiência, né, e nossa, eu me identifiquei muito. Saudades R1. Importantíssimo, né, entender as nossas limitações na vida do paciente, né? Até onde é nosso papel, onde realmente podemos ir. Isso foi difícil para mim, porque eu sou muito produtivo, digamos assim, gosto muito dessa coisa produtivista e tento dar a máxima de eficiência possível, acreditando que quando eu comecei no R1, o mais feliz que o paciente ficasse, ou mais estável de sintomas que eu conseguisse mais rápido, significaria uma eficiência. Mas aí a gente começa realmente a aprender que ser tão intervencionista não é tão o correto, não é tão o caminho certo. Nós temos que entender o contexto e a limitação do paciente, da família e de nós mesmos. Como cuidar da saúde mental durante a residência e pós a residência? Eu estava comentando com o doutor Daniel que Eita, cortou tudo agora. Deu ruim.
Cortou? Cortou. 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 Desculpa. Como cuidar da saúde mental durante a residência e posteriormente? Eu estava comentando com o doutor Daniel que eu pensava que era obrigatório fazer terapia durante a residência. Deveria. Eu acho que, inclusive, não só na residência médica, não só na residência de psiquiatria, eu acho que deveria ter a bolsa saúde mental do residente, não é? Porque... Para todas as residências. Eu acho. Para Inclusive, todas. não tem isso. A gente... Claro que não existe receita de bolo para como cuidar da saúde mental, isso é individual e não tem nada, enfim, que seja absoluto, né? Mas pelo menos o que eu tenho observado é que realmente o aproveitamento na residência, né, e a manutenção da saúde mental nesse período, a terapia faz toda a diferença, né? Uma coisa que eu acho muito importante, que eu falo da residência de psiquiatria, mas vale para todas as residências, é a questão da gente entender que santo de casa não faz milagre. Né? Então, super legal que a gente tem muito acesso à amostra, que legal que a gente tem nosso talão de receita, mas que ele não seja nosso, né? Para a gente, uso pessoal, é melhor que não, né? Porque também é uma coisa que a gente vê muito, na medicina como um todo, é tipo, eu tô doente, passo um antibiótico para mim mesmo. Eu tô com dor de cabeça, sai passando remédio para... A gente tem muito esse costume da automedicação, né? Em medicina. E quando a gente entra nisso, num contexto de psicofármaco, é muito complicado. Então, assim, a minha orientação, isso vale para qualquer profissional que está se encaminhando aí, né, para qualquer residência, delegue o seu cuidado. Para manter sua saúde mental, você vai delegar o seu cuidado. Tem um psicólogo, né, tem seu psicoterapeuta, né, adoeceu, procure um psiquiatra que não seja seu amiguinho, não vá ser consultado em corredor, né, não, procure o seu espaço. Né, dê valor a esse seu momento de cuidado. Inclusive, eu acho que isso faz a gente crescer também enquanto profissional. A gente reconhecer a importância daquele espaço para o paciente, né? Nem que seja sendo paciente. Eu acho que isso também ajuda no crescimento profissional, né? Pensando na coisa da saúde mental pós-residência, muita coisa muda, né? E se a gente vem naquele ritmo frenético de horário que não tem e termina e não sabe muito bem, e aí, né? Quem sou eu nesse mundo pandêmico fora da residência? Não é, nem sempre é fácil. Algumas coisas mudam, né? Mas acho que é muito importante a gente tentar entender que tempo livre, tempo de descanso, não é motivo para culpa, nem, nem para vergonha, que a gente merece e a gente precisa descansar, até para ter qualidade no atendimento que a gente está se propondo, né? Psiquiatria não é linha de produção, então a gente está descansado, a gente está confortável na própria pele, a gente está com a terapia em dia, isso tudo também se reflete em qualidade de atendimento. Né? Então, assim, ou talvez essa é a construção que eu fiz para me permitir descansar, né? Mas, gente, cada um faz o que pode. Mas eu acho que isso, assim, você entender a importância de você delegar o seu cuidado, né? E a importância do descanso e de ir no seu ritmo. Eu percebo, assim, muito da saúde mental do residente. Primeiro, entender o nosso contexto social, como as pessoas nos olham. Muitos pacientes e até familiares têm uma tendência a acreditar que o profissional de psiquiatria ele tem a chave e o conhecimento e todos os mistérios da humanidade para compreender o outro, como se tivéssemos automaticamente enfim, todos os segredos, todas as resoluções dos problemas dos outros. Existe ainda essa figura, né, como a gente representa na família, e isso é um perigo muito grande, porque o profissional pode acabar introjetando realmente isso e acreditar que quanto mais ele sabe, mais ele conhece, mais ele aprende, mais ele atende outras pessoas e consegue diagnosticar, acreditar que pode fazer isso consigo mesmo. Acreditar que pode ter uma noção de um autoconhecimento tão intenso e profundo que as coisas para ele serão sempre maravilhosas. E a gente sabe que na prática não é assim. Somos tão seres humanos como o paciente, como o residente de outra área, seja o que for. Então, quando a gente tem aquela famosa terapia em dia, não é? Como o Kaká falou, como a gente delega o nosso tratamento ao profissional, ele também vai ter uma visão mais séria, uma visão mais imparcial sobre o profissional. Então, ter tempo livre, não é?
ter tempo de se cuidar, ter tempo de ir no médico, fazer uma consulta clínica simples, um exame simples, ter tempo para fazer exercício físico, né? Evitar aí o burnout, fazer os cuidados necessários. Isso é o grande segredo de ficar bem e fazer bem a residência, né? Qualquer residência que seja. Eu também concordo com tudo que a Catarina e o Daniel falaram. Acho que, mas o que me faz pensar também é que a gente não tem que esperar, né, chegar na residência para cuidar da saúde mental. Acho que a gente, como médico, já é exigido há muito tempo, né, desde lá do pré-vestibular, aquela pressão para passar, e na faculdade, muita prova. Eu acho que, eu espero, né, que as pessoas aprendam os seus limites já. Claro que nem cada um tem seu tempo, mas aprendam seus limites, até onde tem que ir, até onde deve ir, e cuidem da sua saúde mental sempre, né? Claro que às vezes a residência pode ser um período mais puxado, mais difícil, que tem data para acabar, né? Mas que se a gente não cuidar da gente, né, é impossível fazer. E eu acho que essa parte também de saber os seus limites, ter um tempo para você, né, saber até onde você pode ir, não se cobrar tanto. Eu acho que querer ser o melhor em tudo, fazer tudo, querer dar conta de tudo ao mesmo tempo. Essa parte do exercício físico também acho muito importante, achar uma coisa que te dê prazer, que você goste de passar o seu tempo livre fazendo. E um sono muito bom, reparador. Claro que nem todas as noites, às vezes a gente está de plantão, não consegue, mas ter uma rotina, um sono reparador para que você consiga ser produtivo no outro dia. E também eu acho que a alimentação entra muito nisso, assim, uma alimentação saudável, balanceada, né? Às vezes a gente acaba se perdendo nos plantões, nas comidas, mas que eu também acho muito importante para manter uma saúde não só mental, mas no geral. É importante assim, frisar que não sejamos hipócritas, né? Que foi justamente o que eu acabei de falar, na impressão que as outras pessoas têm da gente. Eu sei que é praticamente impossível ser bom na residência e ter todo esse tempo livre, o quanto que a saúde recomenda. A gente sabe, mas eu acredito que possa se aliar, ter um equilíbrio maior, otimizar mais seu tempo livre, seu exercício. E otimizar não é se obrigar a fazer algo, é ter seu tempo para fazer nada que quiser, ter apenas o seu tempo, o seu, e respeitar-se. Né? Não vamos otimizar lazer nem colocar uma obrigação de lazer, que é péssimo. Mas é interessante porque assim, eu não sei realmente. É uma impressão geral que eu tenho das residências de psiquiatria que eu tive a oportunidade de visitar e, enfim, de os colegas que eu tive a oportunidade de conhecer, que normalmente a residência de psiquiatria ela não é das mais pesadas, né? A gente tem outros colegas de outras especialidades que a gente vê horários que, enfim, não sei realmente como as pessoas conseguem, né? Realmente eu não sei. Que bom que tem quem consegue, mas eu me pergunto, por que que a gente tem que conseguir isso para poder ser de uma determinada especialidade ou de outra, né? Quando eu vejo, tipo assim, não, eu não vou fazer cirurgia porque eu acho que eu não consigo fazer essa residência. É muito estranho, né? Porque a residência é um período curto da vida, né? E, enfim, eu me pergunto, essa necessidade, isso tem muito a ver com a cultura médica também, né? Inclusive, tem muito estudo que fala dessa ideia da cultura de competitividade, excesso de trabalho, tudo isso sendo muito bonito, né? Como parte de traços da cultura médica, que estão muito associados, inclusive, ao próprio burnout, né? Então, eu acho importante a gente se questionar, né? Por que que algumas coisas são prioridades e outras não? Né? Por que que a gente consegue encher a boca para falar para o paciente, atividade física não fuma, não bebe, tá? Obrigada, e volta aqui todo mês. Tipo, e a gente não consegue, às vezes, fazer um hemograma, né? Mas acho que isso a gente tem que ter muita consciência, né? Que a gente saber qual seria o ideal, tentar entender por que que a gente não faz o ideal, né? E qual o papel disso tudo nas decisões da gente. Se é uma decisão, é uma decisão. Né? Essa coisa de, eu decidi que eu não vou fazer isso com o meu tempo sobrando. Ok. Né? Mas acho importante a gente entender que são decisões. Porque, é que nem o Daniel falou, dá para otimizar. Dá para você otimizar, né? A gente consegue otimizar o tempo que a gente tem, né? E, enfim, mas são decisões. Né? Mas todo mundo sabe, teoricamente, o que é para fazer, né? O negócio é decidir. O negócio é decidir. Falou que
residência de psiquiatria não é das mais pesadas comparado a outras, como neurocirurgia. Durante a residência, é possível você fazer plantões, trabalhar por fora? Sim. Eu não sei. É, é possível não só plantão, mas outras atividades, né? Inclusive, pronto, uma coisa que é importante, né? A gente não pode, não sendo psiquiatra ainda, se apresentar como psiquiatra, né? E a gente tem que ter muito cuidado para também não levar o paciente ao erro, que os próprios conselhos de ética também entendem isso como má fé, né? Então, é muito importante que seja claro que você é um médico residente de psiquiatria que atende em psiquiatria. Não tem vergonha nenhuma nisso, pelo contrário. Eu acho muito. Eu comecei a dizer que eu era psiquiatra no dia que eu tinha meu RQE. E olha que atrasou por conta da pandemia. Mas enfim, porque é triste, enfim. Pensa no RQE suado. É muito simbólico isso, né? O RQE da pessoa atrasar. Tá ligado? É uma coisa bem. Mas enfim. Mas eu acho muito importante, e eu acho que na psiquiatria, mais do que em outras especialidades, a confiança, né, nas outras especialidades também, claro, né, mas a confiança que o paciente tem na gente, no que a gente diz, ela constrói todo o tratamento, né, então eu acho que a gente não precisa ter medo em dizer que a gente é residente, que isso não é vergonha nenhuma, pelo contrário, né, e que é importante que fique claro isso realmente, para as partes envolvidas, né? Mas a gente pode sim trabalhar da plantão de clínica, enfim, do que a gente quiser, e também pode trabalhar enquanto atendendo em psiquiatria, né? Normalmente. Eu, da Comunidade Alcatão, em UPA, Emergências Clínicas, no R1, não quis trabalhar absolutamente nada relacionado à saúde mental ou psiquiatria no R1, né? Sempre dei muito plantão de clínica, que eu gostava bastante. Recentemente eu fazia trabalho 24 horas aos sábados, 24 horas, 7 às 7. E durante a semana era dedicação exclusiva à residência. Afinal de contas, o R1 realmente é muito pesado, precisa de dedicação bem mais intensa, assim, digamos, né? Mais presente na residência no R1. Agora no R2, quis sair realmente dos plantões 24 horas e fiz uma adequação para trabalhar, atender já nos casos de psiquiatria. Faço questão e peço muito que me mandem pacientes que não tenham um grande grau de complicação, ou então que não seja de algo ambulatoriamente específico, como idosos, crianças, algo mais geral, porque eu sei que foi o que eu aprendi a manejar, onde eu fico seguro a fazer o manejo, né? E como o Cacá falou, eu tenho muito orgulho assim, de falar quando eu atendo, dizer que eu sou residente, porque eu deixo claro para o paciente que, olha, não tenho todo o conhecimento, vou tomar muito mais cuidado. Você aceita ser cuidado por uma pessoa que ainda está na residência, não é? E se o paciente for grave, ele sabe que eu vou procurar ajuda, que eu vou pedir ajuda, informações, dúvidas, e eu confesso ao próprio paciente que, às vezes, eu não sei de algumas interações, às vezes eu não sei todas as reações adversas das medicações, que minha experiência é limitada, né? E quando o paciente melhora, que fica bem, que ele fala, eu tenho o maior orgulho de dizer, olha, eu sou residente de psiquiatria, não é? Então, isso é muito bom. Você ter orgulho da posição que você está, saber ser iniciante, saber ser estudante, isso não é feio, isso faz parte. Então, dá para fazer plantões, né? Eu não sei como é a carga horária de vocês, mas no meu R1 eu tenho um plantão diurno por semana, não tenho plantões noturnos durante a semana nem final de semana, e o resto dos turnos diurnos da semana são enfermaria. Então, é possível dar plantão. Tem gente que faz durante a semana, ou final de semana, enfim. E a maioria dos meus colegas dão em plantão de clínica mesmo. E a partir do R2, normalmente eles começam também a dar plantões em psiquiatria. Hoje, quais são as áreas de atuação de um psiquiatra? Porque quando eu penso em psiquiatria, só me vem à cabeça ambulatório, consultório, e agora neuromodulação ou emergência psiquiátrica. Não sei se tem mais. É muita coisa. Eu olhei no site da Associação Brasileira de Psiquiatria quais são as áreas de atuação que a gente faz prova para ter
o certificado de especialista, né? Porque, assim, que inclusive nem tinha neuromodulação, né? Mas que agora já tem até residência em neuromodulação, né? Mas acho que ainda não tem a prova para fazer o título de especialista. Mas eu anotei aqui, né? A gente tem a psiquiatria forense, psicoterapia, que isso é interessante também, né? O psiquiatra pode fazer psicoterapia, psicogeriatria, psiquiatria da infância e adolescência, medicina do sono e recém-chegado no Brasil, né? A gente agora também pode ter como área de atuação sexualidade, que é a minha área principal, né? Também, enfim, principal é uma palavra forte, mas eu estou me direcionando nesse sentido. Mas a gente pode atuar em diversas coisas, né? Não sei se os meninos, dois bebês. Mas, enfim, mas não sei se vocês, pensando em áreas grandes, é isso, né? As áreas de estudo maiores, né? Mas onde a gente pode atuar, isso é muito diverso, né? Tem muita opção, muita coisa. Algo também, assim, quando formado, né? Até mesmo que seja do psiquiatra clínico, ele pode participar, ter consulta, fazer pareceres, trabalhar em laudos, assim, quem gosta do ambiente mais hospitalar, algumas vezes ser o psiquiatra do hospital, e que ele vai fazer ali interconsultas, apoio, ajuda, agenciamento, né, de unidades, já, hoje em dia já concurso apenas, contrato e concurso para psiquiatras apenas para isso, para um agenciamento, apoio, né, você pode ensinar, pode ser professor também, você pode fazer parte de um gerenciamento, de projetos de saúde pública, mais especificamente. Há várias áreas, assim, extra consultório, extra ficar ali parado, sentado, ouvindo os problemas do paciente, né, que é muitas vezes o que as pessoas acham que é a psiquiatria. É isso mesmo. Eu acho que eles abordaram tudo. Uma coisa interessante, só sobre as possibilidades da gente, porque vê, eu recentemente eu estou dando aula, certo? Em faculdade, curso superior para psicologia e pós-graduação também para psicologia e sexualidade. Então, assim, a gente pode dar aula depois de formado, né? Pode dar aula para medicina e pode dar aula para psicologia, entre outros cursos da área de saúde, né? Mas pelo menos esses dois. Então, também para quem tem um interesse acadêmico, né? É uma área legal, porque a gente consegue se virar em... Outra coisa também que, enfim, aula, seminário, palestra, saúde mental, eu também tem sido uma fonte de renda recente. A gente pensa que não, mas hoje em dia tem uma demanda muito grande por isso, né? Então, para quem tem assim, uma ideia nesse sentido, também é uma possibilidade legal. Acho, assim, da vida cotidiana não médica, né? Então todo mundo quer saber um pouquinho de psiquiatria, né? A gente tá no Setembro Amarelo agora. Quantos convites a gente não vai receber, a gente já não está recebendo para falar, enfim, em ambientes diversos, né? Então, psiquiatria tem isso também, né? É uma especialidade que ela é muito interessante. Não é? Ela é muito interessante, é maravilhosa. Eu também acho. Nós temos o estudo do outro, né? Nós falamos que é uma área médica. É a análise realmente do outro em todas as suas percepções. Né? E também a psiquiatria no ambiente corporativo, né? Que é extremamente interessante, extremamente interessante. Perguntaram como está o mercado de trabalho hoje para psiquiatria e e o futuro da psiquiatria, como é que está? Promissor, né? Assim, com uma pessoa feita. Não, tô brincando, mas. Não, mas também, né? Isso são perguntas que variam muito de estado para estado e tudo mais, mas eu acho importante a gente pontuar um detalhe, né? Quando a gente se propõe a fazer uma residência médica, né, e investir na nossa formação, né, o espaço que a gente se projeta, o lugar que a gente se coloca enquanto profissional, né, normalmente um lugar diferente, né? É um investimento nessa qualidade de formação, né? Aqui em Pernambuco a gente tem muito psiquiatra bom, muito mesmo. Mas isso não é um problema, pelo menos como eu percebo aqui, é que a gente ter esse polo, né, de psiquiatria que a gente tem aqui, em termos, enfim, são pessoas excelentes. Todo congresso que você vai de psiquiatria no Brasil, você tem algum psiquiatra pernambucano
arrasando, dando show, recomendo, inclusive, tá certo? Você vê que vá. Psiquiatra de Pernambuco, vá olhar que vale a pena conferir, tá certo? Bairrista nada, né? Mas enfim. Futuramente Catarina é por aí também, viu? Exatamente, já me procurem. Mas isso é muito bom para a especialidade, né? Então, é uma coisa que eu vejo, tem muito psiquiatra em Pernambuco, e agora? Tá ruim de ter paciente? Não, não tá ruim de ter paciente. Tá bem tranquilo. Você vai fazer o seu, vai se diferenciar por algum motivo ou por outro, né? Eu gosto muito de atender paciente com comorbidade, paciente idoso e sexualidade. Beleza, vai ter aquela pessoa que a gente sabe que fez a residência de infantil, né? Mas eu acho que quando a psiquiatria cresce, né, todo mundo cresce junto, né? A gente defender a boa psiquiatria, né? A gente defender essa prática embasada, mas também tipo, muito embasada em neurociência, embasada em psicofármaco, mas também muito humana, né? Isso cresce a especialidade como um todo, né? Então, se você quer saber se tem oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho, oportunidade de consultório, tem sim. Pode ser que daqui a 5 anos seja diferente, porque a gente sabe que está formando mais gente. Mas se você se propõe a ser uma referência, né, se você vai atrás de excelência, você vai ter seu espaço, né? Enfim. Exato. E eu consigo perceber assim, né, principalmente psiquiatria aqui em Pernambuco. Eu sou extremamente fã dos meus professores, né, dos staff, dos tutores lá da própria psiquiatria. E a gente fica assim pensando, meu Deus, será que um dia eu vou ter essa excelência? Será que um dia eu vou ter esse manejo? Né? Mas a gente acaba assim, um pouco diferente, né, um pouco das outras áreas. Mas, pô, se trata realmente de uma área muito humana, uma área muito que depende muito do profissional. Nós aprendemos visões completamente diferentes do manejo de cada profissional, mesmo sendo o mesmo, entre aspas, tipo de paciente ou problemas similares, digamos assim, entre muitas aspas, o manejo e a visão de cada profissional é totalmente diferente. O psiquiatra que consegue ver na síndrome clínica junto com psicanálise, encontrar o cerne do problema, né? O nosso professor Tiago, durante a psicanalista, dá uma visão bem diferente sobre os transtornos mentais clínicos, como a gente vê. Nós temos o nosso professor Mauri Cantilino, que sabe muito de neurofármacos. Então, nós temos assim uma visão dele da parte médica, da parte de compreender as limitações, a cognição humana, saber diferenciar. Há também nosso Rodrigo Silva, que é psiquiatra. Ele tem também uma visão clínica muito interessante, que a gente está vendo agora na interconsulta. Então, são visões completamente diferentes. E no mercado profissional, cada um também tem um perfil totalmente diferente. Eu acho que quando você procura fazer o melhor da sua prática, consegue trazer muitas experiências e também ter um feeling, digamos assim, do próprio paciente, você consegue se adaptar, você vai ter o seu mercado, por ser um perfil diferente. Para cada perfil profissional, sempre vai ter um paciente que vai se adequar. E isso eu garanto, paciente não falta, né? Principalmente esse tempo assim, pós-pandemia, em que a demanda está muito grande de psiquiatras. Né? Então, um bom psiquiatra, uma visão humanista, estudos coerentes, medicina baseada em evidência, né? Tudo isso é um caminho seguro para você sair bem no mercado de trabalho. Então, eu vou falar um pouco, porque uma das coisas, quando eu estava pensando em fazer psiquiatria, mais no final, eu conversei com muitos médicos, de especialidades diferentes, assim, e não só psiquiatras, que também me falam que é um ramo muito bom, um ramo em crescente, assim, né? Por exemplo, um cardiologista meu falou, nossa, maravilhoso. Se você quiser voltar para minha cidade, por exemplo, lá não tem muita psiquiatria infantil. Isso eu acho muito importante também, né? O acadêmico pensar nisso, onde ele quer trabalhar, qual a carência, né? Então, você fazer isso já é uma garantia a mais, né? Por exemplo, numa cidade pequena, tudo vai ser referenciado para você. Claro que às vezes em cidade grande é diferente, mas todas as pessoas que eu falo, médicos que eu pesquisei, enfim, antes de decidir minha especialidade, também falam que cada vez mais pessoas, claro que às vezes no começo até você formar sua clientela demora, mas assim, exatamente isso que paciente não falta. E acredito que a parte de
ter um pouco menos de preconceito cada vez mais com a psiquiatria. Isso é uma coisa que a gente vai ganhando cada vez mais espaço, né? Apesar de que eu ainda acho que existe muito preconceito. Mas é uma coisa que aos pouquinhos, né, eu acredito que vai melhorando. E que as pessoas, eu acho, cada vez mais vão precisar, assim, e vão se dar conta do quanto pode ser bom e benéfico para elas tirar essa parte do preconceito e conseguir ter uma melhor qualidade de vida, procurar um psiquiatra. Para encerrar, a última pergunta eu vou fazer para a doutora Catarina. Se é. Hoje a senhora é preceptora, se a visão da senhora quanto à residência de psiquiatria mudou. Assim, não. Eu entrei na residência com o objetivo, né, pensando justamente nisso que a gente conversou, né, na importância de uma formação que vai para além da teoria, né, e que tem a ver também com aprender na prática, aprender com o outro, aprender pelo exemplo, né, e eu sigo acreditando realmente na residência como uma forma de chegar nisso que eu acredito, né, que é assim, a excelência, né, enquanto profissional, né. Acho algumas coisas, né, que eu penso, assim, olhando retrospectivamente, a importância de viver realmente intensamente aquele momento, né, tentar aproveitar e beber do máximo que der, daqueles, não só dos preceptores, mas dos colegas também, né, é muito bom você ter tempo para discutir caso com o seu R igual ou com o seu R mais, muito bom, até hoje, e são coisas que eu levo para a vida, assim, até hoje, eu tenho, assim, felicidade de dizer que eu tenho. Pode até ser que eu não saiba responder alguma coisa para algum paciente, mas eu sei uns 20 números que se eu ligar, rapidinho eu descubro, sabe? Então, assim, esse networking é muito importante, né? Mas a minha visão não mudou, até porque também, vamos combinar, né? Eu terminei a residência faz pouco tempo, né? E num momento de pandemia. Então, rola uma nostalgia do tempo pré-pandemia que coincide com o meu tempo de residência. Né? Então, fica até difícil de estar dizendo se eu não estou misturando meus afetos. Saudades da época que não era pandemia. Eu era residente naquele momento, né? Então, tem essa... A residência ainda traz uma certa doçura, né? Que eu acho que tem a ver com esse mundo pré-Covid-19. Mas eu acredito muito na residência médica, né? Enquanto formação, enquanto caminho para assim, para realmente exercer viver e exercer aquela especialidade, né? Eu vejo, claro, que a gente nunca termina, é uma ilusão, né? A gente acha que vai chegar no final do curso médico pronto para ser médico, a gente não está pronto para ser médico. A gente vai aprendendo e a gente vai se tornando médico, né? Eu jurando que eu ia acabar a psiquiatra pronta, perfeita, né? Não, infelizmente não, né? Triste fim. Mas a gente vai aprendendo e a gente vai crescendo e cada dia, né, é um aprendizado. Então, acho que a gente pode até sair da residência, mas a residência não sai da gente. Né? Eu acho que esse olhar de residente, né, esse olhar curioso, essa coisa de buscar e de saber com quem conversar, saber que seus preceptores seguem ali pertinho, né? Eu acho que isso tem muito valor, entende? Então, eu acho que não mudou muito, não. Eu gostaria de agradecer vocês pela disponibilidade, por terem aceito o convite de vir compartilhar um pouco da experiência de vocês com a gente. Foi uma roda de conversa muito engrandecedora. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada aos colegas. Gostei muito de conhecer Júlia, de ver Daniel por aqui. Neila, muito obrigada, viu, por lembrar de mim. Feliz de te ver também. Também. Pois é, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer vir para cá, contar um pouco da experiência. E, como o Cacá falou, falar das experiências é reviver, né, esses momentos. E é muito bom. Eu também gostei bastante, gostei de conhecer vocês. Foi muito legal escutar também as opiniões de todo mundo, principalmente quem já terminou a residência, né, também. Então, boa noite e obrigada mais uma vez. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.